Abra sua Bíblia comigo agora em Isaías, capítulo 40, versículos 26 em diante. Na minha Bíblia diz o seguinte: Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Ora, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você já parou para pensar quantas estrelas existem no céu? Só a nossa galáxia, a Via Láctea, tem em torno de 200 bilhões de estrelas. Alguns falam de 100 a 200 bilhões de estrelas. E a Via Láctea é apenas uma das 100 a 200 bilhões de galáxias que existem no universo. Imagina então quantas estrelas há no universo. E a Bíblia fala que Deus chama cada uma pelos seus nomes e nenhuma vem faltar. Então por que você fala, o Senhor me esqueceu? É isso que a Bíblia está falando, o Senhor me abandonou. Se Deus me amasse, por que não está acontecendo nada comigo? Ora, olha para o céu. Lembra que você tem um Deus. Uma vez um garotinho estava numa situação muito interessante. O pai chegou no quarto e ele estava tentando puxar um armário pesado porque havia caído um brinquedo lá atrás. O pai chegou, olhou aquela cena. E aí, filhão, o que você está fazendo? Eu estou tentando puxar esse móvel aqui, pai, mas não está dando. Por que não está dando? É porque eu não estou conseguindo, está pesado. Força? Eu estou fazendo força. Você já usou toda a força que você tem? Claro que sim, o senhor não está vendo? Ele falou, você ainda não me pediu para te ajudar? Você está usando toda a força que você tem? Você já pediu Deus para ajudar você? E nesta noite, já que falamos aqui das estrelas, tem uma coisa que me chama a atenção aqui na Bíblia. Ela diz que Deus chama as estrelas pelo seu nome. Dá a entender na Bíblia que foi quase Deus que deu nome às estrelas. Estrelas me lembram constelações. Constelações me lembram uma palavra-chave, Órion. Uma palavra clássica entre os adventistas do sétimo dia. Órion, uma das mais lindas constelações que existem no céu. Agora, por que nós falamos tanto a respeito de Órion? Ellen White, uma das fundadoras dessa igreja, que recebeu mensagens muito sérias da parte de Deus, escreveu em 1848 uma mensagem muito estranha. Olhem o texto que Ellen White escreve. A 16 de dezembro de 1848, o Senhor me deu uma visão acerca do abalo das potestades no céu. Nuvens densas e negras subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu e recuou. Pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. A cidade santa descerá por aquele espaço aberto. Ellen White disse isto apenas uma vez, pelo menos que tenhamos registrado na história da igreja, e nunca mais soubemos de nenhuma declaração dela nesse sentido. Uma declaração estranha. Espaço aberto em Órion. Isso foi escrito em 1848. Várias especulações já surgiram depois disso. Tem gente que às vezes pega a revista Veja para falar, olha, Órion está tendo som de trombeta lá. A coisa não é bem assim não, vamos ser acadêmicos. Porém, tem um outro extremo perigoso, que é aqueles que não querem cair na especulação também falam, ela falou isso aí, mas não tem nada a ver. Eu não penso assim. Se Deus deu essa revelação para Ellen White, tem alguma coisa a ver. Por que Órion? Ela não era uma astrônoma. Ela não era física, ela não era formada em física. Por que ela falou de Órion? E mais, ali ela está comentando os sinais da volta de Jesus, o fim do mundo, o fim dos tempos. E quando ela fala do fim dos tempos, ela fala, o Senhor me revelou que quando a Bíblia fala de sinais no sol, na lua e nas estrelas, não era simbólico. Lua, estrela e sol são objetos literais. E nunca mais disse nada.
Antes de nós prosseguirmos, para vocês verem que eu não estou tratando aqui de sensacionalismo, eu gostaria de mencionar um livro escrito em 1959 por Julio Millán, que era membro da Associação Brasileira de Astronomia. E ele escreveu um livro chamado Maravilhas da Ciência. Julio Millán era um adventista. Alguém fala, então é suspeito o testemunho dele? Pode ser, só que o livro dele foi publicado não pela Casa Publicadora Brasileira, ou pela Review and Herald, ou pela Pacific Press, mas foi publicado pela Associação Brasileira de Astronomia. O prefácio foi do próprio presidente da Associação Brasileira de Astronomia, professor de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o livro foi endossado por vários outros astrônomos. Era um livro, em síntese, sobre astronomia. E quando Julio Millán comenta a nebulosa que há em Órion, na constelação de Órion, ele coloca as fotos, que na época eram do observatório de Monte Palomar, da Califórnia, eram as melhores fotos da ocasião, e então ele fala do que os astrônomos comentavam acerca de Órion já naquela época. E ele termina o capítulo com esta citação. Uma escritora americana, Ellen G. White, que nada sabia de astronomia e que provavelmente nunca ouviu falar na nebulosa de Órion, em um de seus livros traduzido para o português com o título de Vida e Ensinos, depois de comentar essa luminosidade, ele fala da luminosidade em Órion, escreveu. Aí ele dá aquela citação de Ellen White que eu li para vocês. Depois que ele faz a citação, ele conclui. Isto dito tão simplesmente, por quem nunca olhou num livro de astronomia, nem sonhava com buracos em parte alguma do céu, só pode ser acreditado a dois fatores, histerismo ou inspiração. Para ser histerismo, parece científica demais a afirmação de que toda uma cidade, a Nova Jerusalém, tenha livre passagem pelo túnel de Órion. A escritora não sabia do túnel, nem que ele é tão largo a ponto de comportar 90 sistemas solares. Terá sido revelada a esta escritora uma verdade que nem os astrônomos puderam descobrir? Maravilhas da Ciência, página 281, editado pela editora Minerva. O curioso é que quando ele fala de buracos aqui, o Observatório Óptico de Monte Palomar, na ocasião, estava colocando as melhores fotos que tinham. E eles observavam que Órion tinha uma luminosidade incomum, maior do que qualquer outro ponto do universo. Órion tinha uma luminosidade muito séria. Antes de prosseguir, deixe-me dizer para vocês que eu dei essa palestra uma vez no Rio Grande do Sul, e havia dois estudantes e um formado em física. E um deles ficaram assustados, professor, a gente nunca ouviu isso, isso é muito estranho. A gente pode perguntar isso para o nosso professor? Sim, claro. Eu duvido que ele vá confirmar o aspecto religioso ou teológico, mas o que eu falar de físico aqui sobre Órion, ele vai confirmar. E eles mandaram um e-mail lá, professor, isso mesmo. Até uma palavrinha, proplides, que eu vou usar aqui, que eu não sabia traduzir em português, o professor falou, até nisso está certo, professor, não tem tradução para essa palavra em português. Então não estou contando nada sensacionalista aqui, coisas que eu tirei da minha cabeça. São coisas fundamentadas em material científico, acadêmico. Mas, como eu não sou astrônomo, deixe-me começar falando de uma área que me interessa mais, a Bíblia e a arqueologia. Abram sua Bíblia comigo em Salmo 19, 1 e 2. Salmo 19, 1 e 2. Os céus falam da glória de Deus e anunciam o que ele tem feito. Um dia fala dessa glória ao dia seguinte, e uma noite repete isso a outra noite. Muito bem, essa é a tradução na linguagem de hoje, a New International Version, uma das duas, não é isso? Na tradução Almeida mais comum, diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esta palavra proclamam no hebraico é o verbo sapar. E ele me chama a atenção pelo seguinte, o que o salmista está dizendo em hebraico é como se o céu fosse uma lousa, um quadro negro, no qual alguém desenhou as ações gloriosas de Deus. É isso que está no original. Como se o céu fosse um quadro negro no qual alguém desenhou as ações gloriosas de Deus e as contou. E contou como se fosse um número, contar. Interessante. E mais, diz que um dia discursa outro dia e uma noite revela o conhecimento outra noite. Que conhecimento? A resposta? Ora, se você ler a história do Gênesis, você vai descobrir uma coisa interessante, que eu chamaria de o Evangelho antes do Evangelho. Quando Adão e Eva pecaram, eles estavam numa situação muito ruim.
Cristo apareceu no jardim do Éden, diz a Bíblia, e Deus mesmo em pessoa fez para eles uma profecia messiânica. Eu colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, embora ela lhe fira o calcanhar. Isto era o evangelho antes do evangelho. Em outras palavras, Jesus contou para eles o que iria acontecer. Agora, aqui que vem o mais fantástico. O que eu vou dizer agora não está na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, mas é uma antiga tradição que o mundo ainda preserva. Vou mostrar os documentos daqui a pouquinho. Essa tradição que está entre o pessoal da Pérsia e entre os judeus, diz o seguinte: Adão, quando estava para morrer, temeu que a história da vinda do Messias se perdesse. Então, para que a história da vinda do Messias não se perdesse, ele pegou as estrelas do céu, imaginou desenhos nelas, e com base nesses desenhos, ele contava para os seus descendentes a história da vinda do Salvador, a história do grande conflito. Compreenderam essa tradição? Mas, então foi Adão que deu o nome das constelações. Mas quando Adão morreu, essa tradição de Adão se perdeu e no lugar dela veio a astrologia, uma pseudociência que muita gente acredita por aí. É um pouco sensacional essa história, não é? Será que ela é verdadeira ou será que ela é falsa? Vamos tentar descobrir a história? Vocês sabem que a Bíblia não conta todos os elementos históricos da antiguidade. Por exemplo, se você abrir o livro de Judas fala que Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou a vinda de Cristo. Mas onde é que está isso no Antigo Testamento? Em lugar nenhum. Da onde que Judas tirou isso? Da tradição oral que havia naquele tempo. Essa tradição não serve para eu tirar doutrinas dela, mas ela me ajuda a compreender muitas coisas da palavra de Deus. Vou dar outro exemplo para vocês. Quem aqui sabe me dizer como Pedro morreu? O apóstolo Pedro. Cabeça para baixo, crucificado. Aonde está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Como nós sabemos isto? Pela tradição. Compreendem? E agora o nosso desafio é procurar se a história consegue confirmar algo ou não dessa tradição de que foi Adão que deu nome às constelações para contar a história da vinda do Salvador e a história do grande conflito. Curioso. Bem, convencionalmente, os babilônios são considerados os pais da astronomia. Mas o livro de Ballinger, The Witness of the Stars, diz que antigas tradições da Pérsia, da Arábia, dizem que Adão, Sete e Enoque foram os primeiros astrônomos que deram nome às constelações. E um antigo historiador judeu, chamado Flávio Joséfo, também conta: Adão, Sete e Enoque são os inventores desse conhecimento especializado em estrelas e suas ordens. E para que a sua visão não fosse perdida, seus descendentes fizeram 2 pilares de pedra e de tijolos. E segundo Joséfo, um desses pilares existia na Síria e poderia ser visto no seu tempo. Joséfo viveu nos tempos de Jesus. Então ele tinha acesso a documentos e tradições que hoje se perderam. Você sabe, a Biblioteca de Alexandria foi destruída e milhões de livros, milhões, não milhares, foram exterminados. Na Guerra de Constantinopla também, a Biblioteca de Constantinopla foi destruída. Então, muito material se perdeu, mas eles tinham acesso a coisas que hoje nós não temos. Será então que é verdade? Será que Adão, Sete e Enoque deram nome às constelações para contar a história da vinda do Messias? E isto foi deturpado posteriormente pela astrologia? É possível. Ao que tudo indica, as constelações nunca mudaram. Mas com o surgimento da falsa ciência chamada astrologia, os símbolos criados por Adão foram modificados para dar lugar a símbolos pagãos. A astrologia não tem nenhuma base científica. Você já parou para pensar que a astrologia, se a astrologia fosse verdadeira, ou seja, se as pessoas fossem realmente influenciadas pelo signo do zodíaco, os gêmeos deveriam ser da mesma personalidade. Eu não sei se você já conheceu 2 pessoas gêmeas. Não do signo de gêmeos, 2 pessoas gêmeas. São tão diferentes uma da outra, é verdade ou não é? São bem diferentes. E engraçado que os 2 nasceram no mesmo signo, sob o mesmo signo,
sob a mesma lua, na mesma data, quase no mesmo horário. E são diferentes. Então não acredite em horóscopo, acredite na palavra de Deus. E outra, para enganar você, horóscopo é como música de amor, música romântica quando você está depressivo ou está na fossa. Todas contam a sua história. Mas é verdade ou não é? Gente, desculpem-me, é verdade. Eu como sou mais da área acadêmica, eu não gosto de sensacionalismo. Tem alguns, eu já vi, há alguns, eu estava até conversando com o pastor Jimmy, agora está uma onda muito de pregadores que, na verdade, parecem mais preocupados em fazer uma palestra de autoajuda, são mais motivadores de empresas do que pregadores da palavra de Deus. Parecem mais como o Lair Ribeiro do Brasil. E alguns até no sensacionalismo falam o seguinte: o Espírito Santo está me mostrando que alguém aqui nesta noite está com um problema muito sério no casamento. Qual a chance que tem de acertar com alguém? Isso é quase 100%, não é isso? Então cuidado com essas coisas muito genéricas que podem valer para tudo. Horóscopo é a mesma coisa. Aqueles videntes do Fantástico lá, e o pessoal tudo fica assistindo. Não é isso? Os búzios estão dizendo que alguém muito importante no Brasil vai morrer esse ano. Joãozinho 30 já dizia, se esse tipo de superstição valesse alguma coisa, campeonato na Bahia terminava sempre empatado, porque os dois times fazem a macumba para dar certo ali. Então cuidado com esse negócio, tá? Horóscopo é muita coisa inventada. É mais ou menos assim: Capricórnio, ótimo dia para pedir dinheiro emprestado a alguém de Touro. Touro, péssimo dia para emprestar dinheiro a alguém de Capricórnio. Câncer, se você quer suicidar, não tome fornicida. Veneno, faz mal à saúde. E vai por aí afora. Deixando a astrologia de lado, vamos então ao que interessa. O que são as constelações? Se você olhar no céu, você vai ver os agrupamentos de estrelas que recebem o nome de constelações. Por exemplo, a constelação de Hércules, a constelação da Ursa Menor, a constelação de Cassiopeia, Perseu, a constelação da Ursa Maior, a constelação de Cisne e assim por diante, Andrômeda. Esses nomes, Andrômeda, Pégasus, são nomes da mitologia grega. E eles acreditam que quem deu nome às estrelas foram os babilônios. Mas, segundo aquela tradição que eu li, quem deu os primeiros nomes das constelações foram Adão, Sete e Enoque. Vamos continuar. As pessoas, na imaginação dela, veem desenhos nessas constelações. Esse é o mapa da Idade Média, o mapa estelar, onde eles veem vários animais. Eu tenho dificuldade de enxergar desenhos aqui. Eu não consigo ver um urso aqui. Mas eles viam o urso. Tudo bem, vamos deixar a imaginação e vamos deixar que ela se chame Ursa Maior. A constelação de Órion, que é a que me interessa, é comumente chamada de a constelação do caçador, porque eles imaginam que ela seria no formato de um caçador. O que você vê hoje no céu são as Três Marias e mais 4 estrelas que as envolvem: Betelgeuse, Bellatrix, a Saf e a Rigel. E mais as Três Marias. Eles imaginam um caçador lutando contra outra constelação, que é a constelação de Taurus. E aqui embaixo a constelação de Lepus, ou a constelação de Lebre, de coelho. Bom, uma coisa me chama a atenção. Vou convidar vocês a fazerem uma escavação arqueológica comigo agora, tá bom? Ninguém vai sujar a mão e ninguém precisa sair daqui. Vamos ao Egito com o recurso da tecnologia. Este aqui é o templo de Dendera, no Egito. Eu estive lá agora em janeiro. 2 templos nós vamos visitar, o templo de Dendera e o templo de Esná. Por que esses templos me interessam? Porque eles têm colunas, e nessas colunas têm desenhadas as constelações, as mesmas de hoje, porém com outros nomes. Entenderam o que me chama a atenção? As constelações são as mesmas de hoje, porém com outros nomes. O que me faz pensar que havia mais de uma maneira de dar nomes às constelações. Lembram que Flávio José falou que eles criavam colunas para desenhar aquilo ali? Vamos entrar no templo de Dendera em homenagem à deusa Ator. A deusa Ator é uma deusa vaca. No bom sentido. No bom sentido, pessoal. Não levem a mal. Então está aí Dendera e Esná, que daqui a pouquinho nós vamos entrar. Olha que interessante essas colunas, o que elas me mostram.
Aqui estão as colunas, tá certo? E aqui está o desenho das colunas. Qual a constelação que está interessando para o nosso estudo nessa noite? Órion. Aqui está Órion. E me chamou a atenção, primeira coisa em Dendera. Órion é o símbolo do principal deus do panteão egípcio. Tá certo? Osíris. E curioso, nesse aqui, eles fizeram uma coisa que é o que a tradição diz que Adão fez. Eles imaginaram nas estrelas, os egípcios, imaginaram nas constelações, desenhos que contavam a história do céu. E na visão deles, Órion, ou Osíris, era o guerreiro celestial que comanda um grupo de outros guerreiros e expulsa do céu o dragão alado. E o dragão é expulso do céu, estão vendo onde estou apontando aqui? O dragão é expulso do céu juntamente com o seu exército. Não parece curioso isso? Não parece similar à história bíblica? Órion é visto pelos egípcios como a principal constelação. É o símbolo do guerreiro que expulsa do céu um dragão. E o dragão tem 4 asas. O símbolo máximo de um querubim é ter 4 asas. O teto de Dendera também tem uma mapa do céu. Vou mostrar um desenho para ficar mais fácil. Aqui, um colorido, aqui. E aqui de novo tem coisa que me chama a atenção. Órion aparece aqui. E curioso, ao invés de ter embaixo dos seus pés a constelação de Lepus ou coelho, ele tem a constelação de uma serpente. Estão percebendo aqui? É uma serpente. Órion pisa numa serpente. Hércules também é colocado pisando numa serpente. O leão também pisa sobre uma serpente. E a serpente sempre é chamada de Her-Fent, a maldita serpente ou dragão. Por que Órion é visto como aquele que pisa na cabeça de uma serpente? E aqui que vem o mais curioso. Órion, para eles, é chamado de Sahu-Alsar, ou a alma de Osíris. É o mais alto de todos os poderes do céu. E essa tradição dos egípcios diz que Órion tinha um irmão invejoso chamado Set, que era o poder da escuridão. E Set o matou. Espera aí. Segundo a versão egípcia, Órion tinha um irmão chamado Set, que era o poder, representante do poder do mal. E Set o matou por inveja. Tem alguma coisa estranha aí, não tem? A Bíblia fala de um irmão que matou o outro? Fala, quem foi? Caim que matou Abel. E no lugar de Abel, quem que Deus levantou? Sete. E Sete era o representante dos filhos do bem. Os filhos do bem. Mas na versão egípcia, Sete é o representante do mal. E Sete que é o irmão invejoso e assassino. Ora, irmãos, eu aprendi uma coisa. Quem sabe isso aqui não é a história da Bíblia contada na versão dos descendentes de Caim. É a mesma história contada na versão dos descendentes de Caim. Aqui então nós temos Órion, os outros que eu já havia mencionado para vocês, o leão pisando na cabeça de uma serpente, segundo os egípcios. E Órion também, para não tomar muito tempo dos irmãos, me chama a atenção por ser o centro da astronomia de várias civilizações antigas, não só dos egípcios. Vou dar um exemplo para vocês. Na Mesopotâmia, Órion é chamado de An ou Anu, o pastor celestial. E as estrelas eram o rebanho do seu pastoreio. O Gilgamesh é o mais antigo texto sobre Órion. E ele também foi escrito há cerca de 4.000 anos e traz um mito onde Órion é mostrado como a luta entre o bem e o mal. E no Egito eu já falei com vocês que era a representação de Osíris. Agora, por que os gregos dão o nome da constelação de Órion de Órion? Olha que história interessante. Segundo a mitologia grega, um homem chamado Iriels era viúvo e, portanto, não podia ter filhos. Um dia, Iriel recebeu a visita de 3 deuses, Poseidon, Zeus e Mercúrio. E ele recebeu os 3 deuses na casa dele, mas não sabia que eles eram deuses. E ele foi muito cortês com eles. E por ele ter sido cortês com eles, quando eles estavam saindo, eles perguntaram, o que você quer de nós? Iriels falou, o que eu mais queria era ter um filho. Então Zeus pegou uma raposa, e dessa raposa nasceu o filho maravilhoso de Iriels,
E o nome dele foi Órion. E ele se tornou um famoso caçador. Isso se parece com qual história da Bíblia? Abraão. A Bíblia diz que Abraão recebeu 3 anjos em sua casa. Na verdade, Jesus e mais 2 anjos. E eles também falaram, Abraão, o que você quer? E ele também pediu um filho. Só que qual foi o filho que Deus prometeu para Abraão? Respondam, qual foi? Isaque. Mas qual que nasceu antes e se tornou um caçador? Ismael. Não seria esta a história de Abraão contada na versão de Ismael? Olha que Órion se torna um caçador. Olha que nessa versão aqui, Iriels é viúvo. A visão da mulher nem aparece, porque Agar não era esposa de Abraão. Agar era a raposa. E você tem mais embaixo aqui, que a criança cresceu, se tornou um famoso caçador, se apaixonou por Ártemis, e o irmão dela, Apolo, tentou matá-lo. A mesma história da Bíblia de Esaú e Jacó. Gente, agora olha na Mesopotâmia que interessante. Órion é visto como um guerreiro que está destruindo um dragão alado. Órion, talvez aqui sendo um deus principal da Babilônia, isso foi encontrado em Soch, ele está destruindo um dragão alado. Estão vendo aqui? E expulsando-o do céu. Aqui então, de novo, Órion expulsando o dragão do céu. De novo, numa outra versão do Irã, da Pérsia, encontrada em Babiroche, antiga Babilônia, você tem Órion aqui, expulsando de novo do céu um dragão. Agora essa me chama a atenção. Na Babilônia, Órion também aparece expulsando um dragão. Só que Órion aqui não é representado apenas como um guerreiro. Ele é representado como um querumbim, chamado Marduk. E na versão babilônica, o querumbim é o herói. E o querumbim expulsa o dragão Tiamat do céu. Até aqui nós estamos vendo a história do Gênesis contada na versão de lá. E de novo, espera aí, tem alguma coisa errada com essa versão, tem ou não tem? Um querumbim herói que expulsa um dragão, o que há de errado com essa história? Um querumbim é o herói? Quem que é o querumbim? É o próprio Satanás. O querumbim é Satanás que foi expulso do céu, é Lúcifer. Só que na versão da Babilônia, ele conta a história da queda dele do céu, só que ele coloca a si mesmo como herói. É a história contada na versão dele. Ele que é o dragão, ele que é a antiga serpente, ele que foi expulso do céu. E como isso se parece com a visão de João no Apocalipse, onde veio uma mulher, um dragão no céu, arrastando a terça parte das estrelas, etc. E de novo você tem Osíris, então, representado como Órion, e algumas vezes como Deus principal entre 2 querumbins, como a Bíblia mostra o Senhor entre os seus querumbins. Aqui é Osíris coberto por um querumbim. Qual é a minha teoria? A minha ideia é que, de fato, Adão pode ter contado essa história e Satanás fez questão de deturpar a história do grande conflito. Pessoal, ninguém falsifica uma nota de $6. Você só falsifica algo que existe. Concorda comigo? Se a heresia, se o que Satanás traz é uma contrafação da verdade, então é lógico que no paganismo eu vou encontrar elementos da verdade, que é uma distorção da verdade. Uma nota falsa de $5 parece muito com uma nota verdadeira de $5, mas você jamais vai encontrar uma nota falsa de $6. O erro é uma contrafação da verdade. Agora, só para terminar, até no Egito, isso aqui não tem nada a ver com OVNI, as pirâmides, Órion teve um lugar tão central para os egípcios, que as pirâmides de Miquerinos, Kefren e Khufu, ou Quéops, elas estão no mesmo diâmetro do cinturão de Órion das Três Marias. Olha aqui, deixa eu mostrar essa foto, fica melhor. Aqui estão as 3 pirâmides e 4 outras pirâmides em volta e desenhando Órion no chão. O mesmo desenho de Órion os egípcios fizeram no chão. E a minha pergunta é, por que Órion teve um lugar central tão destacado para os egípcios, babilônicos, mesopotâmios de uma maneira geral? Não será porque na tradição adâmica Órion também tinha um lugar destacado? Segunda pergunta, por que Ellen White, de tantas constelações do céu, teve como revelação algo a respeito de Órion? Eu deixo para vocês responderem estas perguntas. Mas eu quero terminar esse sermão com algumas informações atuais tiradas da NASA. Todas essas informações, se você quiser a fonte, o site é www.nasa.gov. Eu estou falando isso porque há muito sensacionalismo. Sabe aquele www.eumesmo.com?
O camarada que monta a página dele põe um monte de besteira ali. Cuidado, gente, tem muito sensacionalismo. Uma vez um irmão empolgado, eu não sei se vocês viram que rodou pela... Cuidado com a internet. Rodou pela internet aí de um gigante que descobriram na Arábia Saudita. E alguns usaram aquilo para confirmar a Bíblia. Era tudo mentira, era montagem. Era um concurso de Photoshop, se diz? Né? Aquelas fotomontagens. E 2 rapazes fizeram como se fosse a descoberta de um gigante. E ganharam o concurso. Alguém jogou na internet e os apressados aí, tá vendo? São os gigantes da Bíblia. E não tinha nada a ver. Um outro pegou um material supostamente da NASA para dizer que a NASA confirmou que nós temos um dia a menos na história do mundo. Que o mundo está atrasado um dia na rotação para provar aquele dia que o Sol parou lá para Josué. E não tem nada disso na NASA. É pura mentira. Então, quando alguém pedir alguma coisa, peça a fonte. Aqui eu estou dando a fonte. O que a NASA diz hoje sobre Órion? Primeira coisa que me chama a atenção. Aqui está a foto de Órion. Eu não sei se essa época dá para vê-la daqui. Você tem as 3 Marias e 4 estrelas em redor. Mas essa me chama a atenção. Estão vendo que ela é mais amarela? 400 vezes maior que o Sol. E o nome dessa estrela? Betelgeuse. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho da órbita da Terra. Olha o tamanho de Júpiter. Essa estrela Betelgeuse que está aqui no canto, ela me chama atenção não só pelo tamanho, ela é 400 vezes maior que o Sol, mas ela me chama atenção também pelo nome. Qual o nome dessa estrela? Não ouvi? Betelgeuse. Ela me lembra uma história. A Bíblia diz que Jacó um dia teve um sonho. Ele viu uma escada ligando a terra ao céu. E quando ele acordou do sonho, a Bíblia diz, despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E tremendo disse: quão magnífico é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. E a cidade que outrora se chamava Luz, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Beit, em hebraico, significa casa. El, Deus. Bet-El, casa de Deus. Betel. Qual o nome da estrela? Não ouvi. Qual o nome da estrela? Betelgeuse. Qual o nome que Jacó deu para a entrada do céu? Betel, casa de Deus. Agora, quem deu para aquela estrela o nome hebraico? Betelgeuse significa portal da casa de Deus. Aqui estão as 3 Marias. Uma nebulosa chamada cabeça de cavalo, porque ela tem o formato da cabeça de um cavalo. E uma coisa chamou a atenção dos astrônomos. No espaço, em Órion, eles notaram, através do telescópio Hubble, que uma luminosidade muito forte estava surgindo em Órion. Estão vendo aqui? Muito forte. Essa cor não é vista a olho nu. Eles usam várias objetivas de telescópios para conseguir sintetizar essa cor. Mas é uma luminosidade muito estranha. Desde 1970, de 50, eles estão estudando isso aí. Eles não entendem que luminosidade é esta em Órion. E hoje, com o Hubble, eles descobriram mais coisas. Órion tem objetos flutuantes ali. Estão vendo esses pontos luminosos? O que são esses pontos luminosos em Órion? As teorias hoje são as seguintes. Será que Órion seria um buraco negro? Será que aquilo seria um quasar? Quasar é um elemento que fica no espaço girando a 98% da velocidade da luz. Um quasar emite de si por segundo energia que a Terra demoraria milhões de anos para gastar. Pode deixar o secador de cabelo ligado o tempo todo que não gasta. Um quasar gasta num segundo. Será que seria um quasar? Eles não sabem. Outros pensam que seriam planetas novos. Se forem planetas, vão descobrir que há planetas que não giram em torno de estrelas. Isso é muito estranho para um físico. Estrelas, novas ou supernovas, não se sabe. Estrelas e planetas, hoje os últimos artigos científicos da NASA dizem que podem ser supernovas com discos protoplanetários chamados Proplyds. Mas o mais fantástico vem aqui. Aquela luminosidade vem da própria nebulosa. Aguenta só um pouquinho essa informação que ela é importante. Já ouviram falar em buraco negro no espaço? Eu vou explicar grosso modo o que é um buraco negro. A última teoria para explicar um buraco negro, o primeiro foi descoberto na constelação de Cygnus em 1971. Eles imaginam que 2 estrelas se aproximam uma da outra. Então imaginam 2 estrelas se aproximando. A órbita de uma atrai a órbita da outra. E elas começam a circular uma em redor da outra. Circular. E a atração
e ao mesmo tempo repulsão de uma pela outra, começa a provocar uma aceleração. E elas vão acelerando, e vão rodando, a uma intensa velocidade. Isso provoca uma espécie de redemoinho e uma gravidade muito pesada. E forma um túnel aquilo ali que suga tudo. E suga tanto, que nem a luz escapa a um buraco negro. Eu vou explicar o que é isso, luz escapar. Tem algum objeto que não se quebre aí? Você segura para mim, por gentileza? Algum objeto que não se quebre? Pode ser essa chave. Se eu jogar essa chave para cima, quanto mais força eu lançar na chave, mais alto ela vai. Se eu jogar muito forte, ela vai subir cada vez mais alto. Mas vamos supor, por que ela volta? Gravidade. E por que ela consegue ir mais alto? Por causa da velocidade que eu joguei, tá certo? Agora vamos supor que eu jogue essa chave com tanta velocidade, que ela consiga sair da atmosfera da Terra, da gravidade, da força gravitacional da Terra. O que vai acontecer com essa chave? Ela vai continuar, ela não vai voltar. Então, os físicos calculam o que eles chamam de velocidade de escape. Ou seja, a que velocidade eu devo mandar essa chave para ela escapar da órbita da Terra. Entenderam? Agora, um buraco negro, vocês estão vendo ali, ele tem uma gravidade tão densa, que se eu jogasse a chave daqui à velocidade da luz, mesmo que fosse a velocidade da luz, a chave não escaparia à gravidade do buraco negro. Ela voltaria e cairia de novo. Então o buraco negro é como se fosse uma pia que você enche d'água, tira o tampão e ela começa a descer e faz um redemoinho. Será que Órion é um buraco negro? Muitos astrônomos pensam que sim, mas aí que está o fantástico, irmãos. Se Órion é um buraco negro, como que Órion emite luz? É o único buraco negro, se for buraco negro, que emite luz. Hoje eles mostram a luz de Órion. E eles pensam que aqui tem um disco protoplanetário, bolhas de gás, e aqui você então tem o vento solar, e aqui você tem o jato da luminosidade de Órion. É isso aqui que está chamando a atenção deles. Um buraco no meio e essa luminosidade que parte daqui. Esse artigo científico mostra a perplexidade, eu tirei da própria NASA, é um artigo científico, onde ele revela uma coisa curiosa. Ele diz aqui, essa imagem do telescópio revela uma intrigante nebulosidade que parece consistir com nuvens de poeira iluminadas não apenas pela luz estelar, mas pela luz da nebulosa de Órion, da própria nebulosa de Órion. Então o Órion tem uma luz própria e eles não sabem o que é. É esta luz. Agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça para nós fecharmos aqui. Olha a foto de Órion, coisa mais linda. Agora vamos juntar as peças do nosso quebra-cabeça para a gente chegar a uma conclusão. O que é esse reflexo em Órion? Nós começamos dizendo que Ellen White teve uma visão muito estranha da atmosfera abrindo e recuando em Órion. Essa foto da NASA me diz uma coisa curiosa. Órion tem atmosfera. Ela tem oxigênio, hidrogênio, sulfur seria sulfato de potássio, não é isso? Enxofre, obrigado, é isso, enxofre. E ela tem atmosfera, e a luminosidade está aqui no meio. Estão vendo a intensidade? Parece que foi pintado isso, né? Aqui está o telescópio, a data, o número da foto que foi tirada, essa luminosidade. O que é? Vamos juntar então as peças do quebra-cabeça. Ellen White fala que a atmosfera abriu e recuou. Ela fala isso numa época em que nenhum observatório de Monte Palomar existia. Ela não tinha conhecimento astronômico para isso, nem informação na época para isso. E ela fala que dali eles ouviram a voz de Deus. Eu descubro pela arqueologia que no passado Órion representou um papel central em todas as culturas. E que a história que eles contam em relação a Órion é muito parecida com a história do grande conflito. Muitas semelhanças, estão percebendo as coincidências? E agora me vem a NASA dizer que Órion é o ponto mais intrigante do espaço sideral. Porque eles não sabem explicar que luminosidade é esta no meio. Não é uma luminosidade daqueles objetos ali, nem de uma supernova, mas da própria nebulosa em si mesma. Se é assim, irmãos, eu tenho cá uma conclusão. Essas coisas maravilhosas que nós estamos vendo no espaço
são sinais da volta de Cristo. E esta foto que você está vendo hoje, amanhã será assim. Hoje é isso. Amanhã será isso. E desculpem, porque eu não posso, se de imaginar se trata, supor que aqui já são os preparativos para a vinda do noivo. Amém? Ele está voltando. Quando eu prometi que eu ia mostrar uma foto da volta de Jesus, está aqui. Os preparativos já estão sendo feitos. Os anjos já estão lustrando as trombetas, se eu posso usar essa figura de linguagem. E já estão lustrando as trombetas para tocar. O santuário já está sendo preparado para que Cristo saia de lá. Em breve o nosso Senhor voltará. Agora, diante de tantas evidências, por que ficar parado? Mas eu quero ainda fazer um apelo para você vir amanhã. Eu vou deixar uma pergunta no ar ainda. Pastor, está certo, você está falando que Jesus em breve voltará, mas sabe, eu sou adventista há tantos anos, meu avô já falava isso. E Jesus não voltou. Por que ele não voltou ainda? Jesus está perto de voltar. Mas está perto mesmo? Quão próximo é o próximo? Quando ele falou que estava próximo de voltar, já se passaram 2000 anos, ele ainda não veio. Tá certo, você está mostrando uma evidência aí, mas no passado também o pessoal mostrava. Como é que eu posso ter certeza que a minha geração é que vai ver Jesus? E se não for? Quantos hoje já estão aposentados e que nunca imaginavam se aposentar? E Jesus não voltou ainda. Como é que eu posso ter certeza que está perto, pastor? Por que ele não voltou ainda? Esta pergunta eu respondo amanhã.